Bom dia! Hoje são 18 de dezembro de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. O filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eleito recentemente para deputado federal, andou divulgando por aí, diante do principalmente jornal O Globo, dizendo que ele é a favor da pena de morte contra tráfico de drogas e crimes hediondos. E ele disse também que iria aí tentar fazer um plebiscito, né, diante do povo. O pai dele, ao saber disso, o Jair Bolsonaro, futuro presidente em janeiro, o próprio pai tornou sem crédito esse discurso do filho. E dizem que o Eduardo Bolsonaro, filho, ele é bacharel em direito, ele é advogado. E aqui ele cometeu um deslize, que o próprio pai corrigiu, certinho? Então vamos aqui ao quadro para que você entenda, certo? Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Ao jornal O Globo, ele diz ali que é a favor da pena de morte para tráfico de drogas e crimes hediondos. Eu também sou a favor da pena de morte e para uma relação maior de crimes. Tráfico de drogas, crimes hediondos, homicídios dolosos simples, não só o qualificado, o simples também, pena de morte, não é? E principalmente também pena de morte para os corruptos, a corrupção, que é um dos piores crimes que há aqui no Brasil. Então, o Jair Bolsonaro, ele é a favor da pena de morte para tráfico de drogas e crimes hediondos. Só que a corrupção não está aqui. A corrupção, infelizmente, não é um crime hediondo, certinho? Mas sou a favor da pena de morte também para uma elasticidade de crimes, certo? Muito bem. Então o Eduardo Bolsonaro diz aí que vai fazer um plebiscito aí, tentar um plebiscito, né, sobre pena de morte. Só que isso aí é completamente inútil. E o próprio pai dele, futuro presidente Jair Bolsonaro, tornou sem efeito o discurso do próprio filho, que dizem é bacharel em direito. Constituição Federal, vamos lá. Artigo 5º, o inciso 47, alíneas A, B, C, D, E. Diz assim: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. O que é isso aqui? No Brasil hoje, existe pena de morte apenas em casos de guerra declarada. Se o Brasil entrar em guerra contra um país qualquer e alguém ali cometer um crime durante o estado de guerra, dependendo desse crime, o criminoso será, aqui no Brasil, executado e por fuzilamento. Certo? Está na lei. Por fuzilamento. Então existe pena de morte no Brasil em apenas um caso. Em caso de guerra declarada. Em outros casos não pode. Certinho? Esse artigo aqui, 84, inciso 19, diz apenas que compete privativamente ao presidente da República declarar guerra. A competência é do presidente da República. É isso o que quer dizer o artigo 84, inciso 19. Resumindo, pena de morte no Brasil hoje só pode haver e há apenas uma, em caso de guerra declarada. Também não pode haver pena, aqui ó, não haverá pena de caráter perpétuo, que é a prisão perpétua. Não pode também aqui no Brasil. Também pena de trabalhos forçados, também não. De banimento, também não. E cruéis, também não. Certinho? Não pode. É bobagem dizer que vai ser implantada a pena de morte no Brasil. Para que isso ocorra, para que a pena de morte seja implantada aqui no Brasil, para vários crimes, é necessário que haja o quê? Uma nova constituinte, uma nova Constituição, que substitua essa Constituição aqui. Se houver isso, uma nova Constituinte, aí sim poderá ser aí
implantada a pena de morte no Brasil. Mas com essa Constituição, jamais, nem por plebiscito, nem por emenda e nem por gritarias, correto? O artigo 60 da própria Constituição, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, também diz, veja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Então não pode também haver emenda à Constituição para abolir os direitos e garantias individuais. E este artigo 5º aqui trata justamente dos direitos e garantias individuais e coletivos. Entendeu? Então o artigo 60 aqui da Constituição também nega emenda à Constituição para implantar pena de morte, de prisão perpétua, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis, etc. Não pode. Então coloque isso na sua cabeça. Não pode ser aplicada a pena de morte no Brasil, seja por plebiscito, seja por emenda, seja por gritaria. Não pode com essa Constituição aqui. É preciso que haja outra constituinte, outra Constituição. Aí pode. Certinho? Grave bem isso. Na verdade, os bandidos mandam no Brasil. Os políticos não estão nem aí para a dor do povo. Eles não estão nem aí para a dor do povo. O Brasil hoje são 65 mil pessoas assassinadas no Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. É mais violento do que o Iraque. É mais violento do que a Síria. E os políticos nada fazem. Bandidos mandam e desmandam no Brasil. Você vê aí nas capitais os jornais policiais. Você vê aí o jornal da Rede Bandeirantes com o Datena e o filho dele, o Joel, Brasil Urgente. Você vê ali sangue todos os dias. Casos que revoltam a população. A população brasileira está totalmente desprotegida nas mãos dos bandidos. Repito, os bandidos aqui fazem o que querem. Exército não resolve, marinha não age, aeronáutica não age, a polícia não tem condições de agir, porque as leis são maravilhosas para os bandidos. Você vê roubos de cargas de caminhão, ninguém consegue trabalhar. Você vê aí roubos, latrocínios em comércios, comerciantes aí fechando as portas. Você vê bandidos em capitais fechando as vias públicas e assaltando ali, matando as pessoas, roubando e matando seres humanos, crianças. E os políticos não estão nem aí para o povão. O povão que se dane. Eles não fazem nada para barrar a ação de criminosos. Você vê aí milícias nas capitais brasileiras, bandidos ali obrigando pessoas a comprar gás butano, sinal de TVs, de internet, e o Estado nada faz. Os políticos vivem numa vida maravilhosa, altos salários, não é? Verbas, cargos aí à disposição deles para colocar ali incompetentes, não fazem nada pelo povo, nada. O povo brasileiro está lascado, está lascado. Os bandidos mandam aqui no Brasil, porque a punição é quase zero, é quase zero, não há. Aí eles fazem o que querem. Agora mesmo aí um avião, um helicóptero da polícia lá do Rio de Janeiro foi à Angra dos Reis e ali vários tiros contra o helicóptero e recuou. Polícia não pode recuar, polícia tem que pegar o bandido onde ele estiver. Vamos ver agora com o novo presidente aí, Jair Bolsonaro, que prometeu combater a violência. Vamos ver se ele coloca isso em prática, certinho? Então, para terminar o vídeo, grave bem uma coisa. Com essa Constituição que nós temos aí,
Não adianta plebiscito, não adianta emenda, não adianta gritaria. Só há a possibilidade de ser implantada a pena de morte aqui no Brasil só em caso de uma nova constituinte, uma nova Constituição. Aí pode, certinho? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.